Vamos para mais uma aula. Hoje, dando continuidade já da semana passada, iremos trabalhar novamente separação de mistura, dar continuidade. Dessa vez, iremos trabalhar um terceiro método, que é a destilação. Destilação é basicamente o que, resumidamente? É um método de separação que consiste na ocorrência de diferença do ponto de ebulição dos compostos envolvidos na solução. Ou seja, a gente sabe que todo elemento tem um ponto de ebulição diferente, ou seja, um ponto que acontece a transição do estado físico, ou seja, o ponto de fervura, de uma forma mais informal, para poder explicar para vocês. O ponto de fervura, quando começa a ferver, quando passa do estado líquido para o gasoso, ponto de ebulição. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente. Existem dois métodos: a destilação simples, que é a que a gente vai ver mais aprofundadamente hoje, e a destilação fracionada. Características básicas. As características necessárias para que seja usado esse método são: primeiro, ser uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura de uma única fase. Lembra que semana passada eu falei na última aula sobre heterogênea, que são de duas fases, ou seja, existe uma diferença. Eu dei como exemplo da mistura heterogênea, água e o óleo não se misturam, eles ficam em duas fases. Já nesse caso aqui, para utilizar o método da destilação, precisa ser uma mistura homogênea, ou seja, precisa estar misturado. E ser uma solução sólida líquida, mais precisamente, ou até líquido-líquido. Procedimento. Destilação simples é um método de separação de mistura homogêneas que separa o sólido dissolvido em um líquido. Destilação simples é um método utilizado para separar os compostos de uma mistura homogênea, que apresentem uma única fase, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. Exemplo: água do mar. Água do mar. A gente não vê duas fases, a gente só vê a água, mas a gente sabe que tem o que ali dentro? O sal. Existe presente ali naquela água o sal. Ou seja, o sal é um sólido dissolvido em um líquido. E aí existe esse processo de destilação que pode separar a água do sal, ou seja, o H2O, que é a água, do cloreto de sódio. O processo de separação por destilação fracionada é feito por um procedimento quase igual à destilação simples. A diferença é o uso de uma coluna de fracionamento presente nesse método. O processo de destilação fracionada, a gente não vai estudar ele a fundo. A gente vai estudar mais o simples. Mas basicamente é isso. No processo de separação fracionado, existe no procedimento, nos equipamentos, uma coluna de fracionamento, onde acontece, digamos assim, uma contagem mais precisa da quantidade. Vou mostrar para vocês essa imagem, que aqui eu poderei explicar melhor. Aqui é sobre um método de separação simples. É utilizado todos esses equipamentos, todo esse material, vidraçaria de laboratório. O processo de separação por destilação é um procedimento feito em laboratório. Como é que ele funciona? Ele precisa de quê? De um tripé, como a gente pode ver na imagem. Precisa de um bico de Bunsen. Bico de Bunsen é essa parte onde está o foguinho aceso, nessa espécie de chapa, que é chamada de tela de amianto. Mas poderia ser uma chapa quente também, embaixo, uma chapa de aquecimento. É também um outro material utilizado, um outro equipamento. Em cima a gente pode ver o quê? O balão de destilação, que é um balão próprio para isso, que ele suporta altas temperaturas. Um termômetro,
como a gente pode ver logo em cima. Por que o termômetro? Porque é preciso ver o ponto de ebulição. E para isso a gente precisa saber a temperatura. Porque, digamos assim, se existe a água e o sal ali para serem separados, a água do mar, e o ponto de ebulição, o ponto de fervura da água é 100 graus Celsius. E o ponto do sal, vou chutar aqui um exemplo, não é esse, é 120 graus Celsius. Acontece o quê? Que a temperatura desse procedimento, para que haja separação, não vai poder passar de 100, porque se passar de 100 e chegar a 120, os dois irão ferver e os dois não irão se separar. Mas se acontecer só o uso da temperatura até 100 graus, só vai ferver a água, ou seja, só vai evaporar, ou seja, sair por esse equipamento a água e o sal irá ficar no fundo do balão de destilação. E para isso, o que acontece? A gente precisa também de o quê? De um condensador. Como a gente pode ver, existe um canalzinho que vai do balão de destilação até um frasco coletor. E no meio existe esse condensador. Esse condensador o que é? É um equipamento que vai resfriar o vapor. Quando resfriar, vai voltar a ser líquido e vai escorrer até o frasco coletor, que nesse caso é o LMNR. Então, basicamente, os equipamentos são esses. São um tripé, um bico de Bunsen, um balão de destilação, um termômetro para ver a temperatura, um condensador para que transforme o vapor em líquido novamente e um frasco coletor para receber o líquido que foi destilado. Ou seja, digamos assim, vamos usar esse exemplo novamente, a água do mar. Se coloca-se água aqui dentro deste balão de destilação, quando chegar a temperatura já pré-determinada, ou seja, a gente busca qual é a temperatura do ponto de ebulição de uma dessas substâncias presentes nessa solução. E aí, quando chegar nessa temperatura, o que tiver o ponto de ebulição mais baixo irá ferver primeiro, irá se transformar em vapor, e irá passar pelo condensador, onde irá voltar a ser líquido e irá ficar no frasco coletor. E assim será possível separar essas substâncias nesta solução. Basicamente é isso. Bem, a nossa aula de hoje é essa. Para concluirmos esses 3 métodos de separação de mistura, que foi a filtração, a decantação e a destilação. Logo mais estarei postando o material desta aula e mais uma atividade.